O combate cristão, uma exposição de Efésios 6, versos 10 a 13, por Dr. Martin Lloyd Jones, capítulo 10, Falsificações. Há mais um ponto geral quanto às seitas, que necessita ser tratado enfaticamente. Individualmente, as seitas constituem uma notável crítica à Igreja cristã, pois se a Igreja cristã estivesse funcionando como deveria, as seitas nunca teriam nenhuma oportunidade. Portanto, o surgimento de seitas é uma condenação da Igreja cristã e um sinal das suas falhas. As pessoas andam em busca de satisfação, poder e certeza. Elas estão num mundo difícil, têm seus problemas pessoais, bem como de natureza geral, e se sentem confusas e perplexas, e andam à volta à procura de algo que tenha autoridade e que seja capaz de ajudá-las. Muitas delas dizem que, tendo se dirigido à Igreja cristã, não tendo achado satisfação ali, sentiram-se obrigadas a buscá-la noutro lugar. Se o que ouviram na igreja não foi nada senão a falsa apresentação liberal modernista do Evangelho, não é de admirar que se tenham voltado para as seitas, pois não há salvação naquele tipo de pregação. É simplesmente uma espécie de moralismo que aconselha as pessoas a terem uma vida melhor e a terem autodomínio para poderem fazer isso ou aquilo que já deixaram de fazer. As pessoas não querem exortação, querem algo que as possa libertar. Mas o ensino modernista liberal não pode libertar ninguém. Nunca o fez, nunca o poderá fazer. Não há poder nele. Não passa de ética e moralidade. No entanto, sejamos absolutamente sinceros e confessemos que uma ortodoxia morta é igualmente inútil e sem valor. Se os de fora veem os membros de igreja perfeitamente ortodoxos, mas sempre infelizes, sempre lamentosos, sempre a queixar-se dos seus pecados e dos seus fracassos, parecendo aflitos e infelizes, reitero que não é de admirar que procurem as seitas. Eles já se acham infelizes e não desejam ficar mais infelizes. Não estão querendo apenas que lhes digam como a vida é difícil e como todos fracassam. Assim é que uma ortodoxia morta igualmente tem levado muitos a procurarem as seitas. Eles percebem instintivamente que não encontrando vida e poder na igreja cristã, vão para outros lugares em busca da satisfação das suas necessidades. Tudo isso torna sumamente urgente aplicarmos vários testes a estas agências que parecem estar oferecendo ao povo justamente aquilo de que ele necessita. Ora, a mera prova do que a seita faz bem não basta. Diz o povo, mas certamente você não poderá opor-se a tal ou qual seita. Veja o bem que ela está fazendo. O argumento é que tudo que faz bem deve ser de Deus, e os cristãos devem dar-lhe boa acolhida. Qualquer coisa que nos faz sentir bem deve ser bom. Qualquer coisa que nos muda de uma vida de fracassos para uma vida de sucesso deve ser correto. Qualquer coisa que nos ajuda a desistir de certos pecados ou de certas práticas más que arruinaram as nossas vidas deve ser correto e deve ser de Deus. E certamente, prossegue o argumento, o cristianismo não deve opor-se a essas coisas. Qualquer coisa que melhora os homens, individual ou coletivamente, e lhes dá um sentimento de soltura e liberdade, de felicidade e poder, certamente deve ser de Deus, e deverá ser colocada de modo geral à sombra do cristianismo e sob o seu título. Nossa resposta a essa asserção é que é justamente neste ponto que as ciladas do diabo se tornam mais evidentes. Há muitas agências do mundo que não creem em Deus, que ridicularizam o cristianismo, porém que apesar disso aparentemente podem produzir bons resultados. Podem fazer felizes as pessoas, podem dar-lhe alívio e libertação da angústia e da ansiedade. O coeísmo pode fazer isso. O coeísmo nada tem que ver com o cristianismo, mas não podemos discutir o fato de que ele ajudou muitas pessoas e ainda ajuda. A relação entre a mente e a matéria é tal que, se você ficar repetindo a si próprio, cada dia e de todos os modos eu me sinto cada vez melhor, provavelmente se sentirá melhor. Não só isso, os psicoterapeutas podem produzir resultados similares, e o estão fazendo. Eles podem ajudar as pessoas a livrar-se de certos temores e fobias. Na verdade, existem até tratamentos físicos que podem fazê-lo. Defrontamo-nos então com a pergunta:
Serão cristãos essas agências porque parecem fazer bem? Respondo: no momento em que você disser que tudo que faz bem necessariamente tem que ser cristão e necessariamente tem que ser verdadeiro, já terá capitulado face ao diabo. Tais testes não são suficientes. Os testes gerais sobre fazer bem às pessoas e fazê-las sentir-se mais felizes e em melhores condições podem até ser perigosos. Os testes que devemos aplicar nunca devem ser meramente utilitários. Devemos ter outros testes, objetivos e baseados em certos padrões específicos. De acordo com todo o ensino da Bíblia, o que importa, suprema e finalmente, não é como eu e você nos sentimos, e sim o nosso relacionamento com Deus. Na parábola que o Senhor Jesus contou do fariseu e do publicano que foram ao templo orar, o fariseu não tinha problemas nem queixas. Na verdade, estava em condições tão felizes que pôde dizer a Deus: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Lucas 18, versos 10 a 14. Ele era um homem bom, de alto nível moral religioso, homem que fazia o bem e ajudava os outros, homem sem aflições nem problemas, e que achava que tudo estava bem. Todavia o Senhor Jesus disse que esse homem não desceu justificado para sua casa. Esta é uma questão muito sutil. É onde as ciladas do diabo entram. O que importa não é como eu e você nos sentimos, mas a nossa relação com Deus. Qualquer agência que me faça ficar satisfeito quando a minha relação com Deus não é correta é do diabo e é o maior perigo para mim. Pode ter me feito bem, pode fazer bem à sociedade e pode ser uma coisa muito boa no sentido social, mas não é por isso necessariamente cristã. O grande interesse do apóstolo, e deve ser o nosso também, é que sejamos específica e definidamente cristãos. Há, no entanto, outros testes. De particular interesse e importância é o exame do modo como, segundo as seitas, nos virá a bênção. Elas nos oferecem tudo quanto necessitamos: paz, felicidade, descontração, orientação e cura. Pode ser uma dessas coisas ou todas elas juntas. Tendo aplicado os nossos testes doutrinários de maneira objetiva, passemos a aplicar mais este. Como lhe dizem os sectários que a bênção lhe virá e de que modo afirmam que a bênção já lhes veio? Invariavelmente você verá que a bênção oferecida nunca se baseia numa exposição do Novo Testamento. Ela virá quando você aceitar determinada fórmula ou se você praticar o método que lhe é sugerido. Sempre será uma ideia ou uma fórmula ou um método. Essa ideia veio subitamente ao fundador, numa visão ou de outro modo, e a partir dessa ideia, ele elabora o seu sistema. Nunca o ensino se baseia nas Escrituras, porque eles nunca o obtêm das Escrituras. A ideia sempre lhes chegou de outra maneira qualquer, como vimos quando examinamos as origens dessas seitas. Eles podem tentar dar suporte ao seu ensino com a citação de textos das Escrituras ao acaso. Porém, a seita nunca se funda originalmente na Bíblia, nem dela é derivada. Vemos aqui o óbvio contraste com o cristianismo. Leiam as obras de qualquer dos grandes mestres da igreja cristã, através dos séculos, e verão que, em geral, elas sempre derivaram de uma exposição das Escrituras. As grandes confissões de fé e os credos sempre são confirmados por citações da Bíblia. Sempre remetem o leitor a passagens das Escrituras. Noutras palavras, eles são sinopses da doutrina ensinada na Bíblia. Contudo, não é o que se dá com as seitas. Nelas não há nada dessa direta relação com as Escrituras. O importante para elas é a sua fórmula, entre aspas, particular. Segue-se disto que, em seu ensino, cada seita não faz mais que repetir constantemente a sua única fórmula. A ênfase é sempre acerca de uma ideia, de uma fórmula e nada mais. Aos ensinamentos das seitas sempre falta variedade, sempre lhes falta o elemento de grandeza e amplitude, falta-lhes o sentido de vastidão e de glória que invariavelmente vemos quando vamos à Bíblia. A própria Bíblia é um livro muito grande, um livro extenso.
Tomem as epístolas como são amplas. Elas nos expõem visões panorâmicas e estimulam a imaginação e nos levam a domínios cada vez mais amplos. Sempre há crescimento e desenvolvimento. Entretanto, nunca acontece isso com as seitas. A fórmula domina e impregna tudo. Nelas não há nada de grande, glorioso e maravilhoso, e não há lugar para crescimento e desenvolvimento. Outro aspecto deste mesmo ponto é que quase sempre é certo dizer que o ensino dessas seitas, em última análise, depende do testemunho pessoal, entre aspas, das pessoas que já pertenciam a elas antes de você. Elas não expõem as Escrituras e não ensinam as doutrinas concernentes a Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo e a salvação pela graça divina. Os sectários falam sobre si mesmos e suas experiências. Eles falam das suas vidas pregressas e do que eles eram outrora. Depois contam o que lhes aconteceu, deixando entendido que se você tão somente aceitar a fórmula, aquilo lhe sucederá também. A metodologia da seita é inteiramente diversa do método cristão. Não é bíblica em nenhum aspecto. Consiste meramente na fórmula, mais o testemunho do que aconteceu com alguém como resultado de sua aceitação e aplicação da fórmula em sua vida. Se você fizer a mesma coisa, terá o mesmo resultado. Desafortunadamente, há hoje alguns cristãos evangélicos que imitam a metodologia das seitas e que, com isso, prestam um grande desserviço à causa cristã. Devemos pregar Cristo Jesus como Senhor, como fez o apóstolo Paulo. Devemos apresentar uma exposição da verdade de Deus. Não devemos ser inteiramente subjetivos, começando conosco e terminando conosco, e recomendando o cristianismo somente porque ele faz certas coisas. Esse é o método das seitas. Todavia, não é o método cristão. Diferentemente das seitas, devemos apresentar a verdade objetiva e expor a mensagem do Novo Testamento. Passemos, porém, ao segundo ponto e mostremos que o ensino das seitas não só não se baseia no ensino do Novo Testamento, mas também é diferente deste em certos aspectos. Primeiramente, a fórmula ou o ensino prático que elas oferecem nunca é uma elaboração ou dedução da doutrina do Novo Testamento. Invariavelmente, as seitas começam no nível prático. Essas pessoas de igreja, dizem elas, pregam doutrina, sempre doutrina, distante da vida, algo inteiramente intelectual. Isso não ajuda. Você precisa de auxílio prático. Fecha aspas. No entanto, começar no nível prático sempre é perigoso, porque não se tem um padrão de julgamento. No momento em que você começar com o pragmático, com o utilitário, já terá sido derrotado pelo diabo. O Novo Testamento jamais começa com o prático. Quantas vezes será preciso dizer isso? Vejam esta epístola aos Efésios. Tomem o versículo 1 do capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Isso é muito prático, mas logo se vê que está no começo do capítulo 4, na metade da epístola. O apóstolo já escrevera 3 capítulos nos quais a mensagem não é prática, é pura doutrina, grande e gloriosa doutrina. O apóstolo nunca trata de questões práticas, senão depois de estabelecer a doutrina. O Novo Testamento sempre introduz os aspectos práticos com o vocábulo portanto, ou seu equivalente. O que você faz na prática sempre deve ser uma dedução do que você crê, e se você inverter essa ordem, correrá perigo mortal. Se você não tiver um portanto em seu sistema, que decorra da sua doutrina, o que você terá é uma seita e não o ensino do Novo Testamento, não o cristianismo. Entretanto, você verá que as seitas sempre começam no nível prático. O que elas têm nunca é dedução de doutrina, mas algo que funciona, entre aspas, na prática. A ideia de que de repente ocorreu ao fundador ou fundadora a fórmula que ele ou ela elaborou nunca é dedução e por isso não é cristianismo. Em segundo lugar, ver-se-á que as seitas nunca dão a impressão
de que o que vai acontecer conosco é resultado do Espírito Santo agindo em nós. Falando geralmente, elas não mencionam o Espírito Santo, mas a essência do cristianismo é que o Espírito Santo nos é dado, está em nós, quer tenhamos consciência dele, quer não. Ele está sempre nos estimulando, agindo em nós, indicando-nos o ensino, habilitando-nos a pô-lo em prática e a entendê-lo, e assim por diante. Contudo, nunca é assim com as seitas. Os sectários simplesmente chegam a você e lhe dizem: você pode começar agora, aqui está, faça isto. Não passa de simples aplicação da fórmula. Nunca se tem a impressão de que é uma coisa em que Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar. Nunca se nos diz, como no ensino cristão, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, versos 12 e 13. Isso, por sua vez, leva-nos ao terceiro ponto. Faz-nos lembrar isso o versículo que acabei de citar, de Filipenses capítulo 2, temor e tremor. Entre as seitas nunca há muito temor e tremor. O que há é muito palavreado, é muitíssima satisfação própria, quase jactância. Lamento dizê-lo, mas é a verdade. Não se vê muita humildade nos adeptos das seitas. Eles chegaram convictos de que têm a fórmula. Todavia, Paulo diz: operai a vossa salvação com temor e tremor. Dizem os sectários: não há nada que temer. Antes eu era muito diferente, mas olhe para mim agora, vai tudo bem. Maravilhoso. Cheios de jactância e quase arrogância. É a antítese daquilo que se vê no verdadeiro cristianismo. Em seguida, vamos a outra característica. Sempre se verá que as seitas fazem questão de dizer que esta sua fórmula, este seu método é muito simples. Sua glória é sua simplicidade. Maravilhoso, magnífico, dizem elas. Veja aquelas pessoas se esforçando tão laboriosamente nas epístolas do Novo Testamento e gastando tanto tempo com elas. É um absurdo total. Nós podemos dar-lhe aquilo de que você necessita. Não se incomode em percorrer o Novo Testamento. Use esta fórmula, aplique esta ideia. As seitas têm todas as características da medicina popular, dos remédios dos charlatães. A grande característica dos remédios dos charlatães, nos termos da sua propaganda, é que são sempre simples, não complicados. Sempre vão poupar ao interessado muito problema. Aí está, é um remédio maravilhoso, é amplamente abrangente, cura todos os males. Basta isso e você não precisará de nenhuma outra coisa. Da mesma maneira, as seitas afirmam que podem resolver todos os seus problemas. Sejam quais forem as dores e sofrimentos da sua alma, tome o respectivo remédio e tudo ficará bem. Nada é mais característico das seitas do que esta confiança, este espírito de mercador e principalmente esta pretensão de inclusividade. Na verdade, algumas não somente afirmam que podem resolver todos os problemas do indivíduo, mas também que podem resolver facilmente todo o problema do mundo e da política. A Bíblia, porém, não fala desse modo. Se você ler, por exemplo, o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verá a descrição de um homem muito diferente dos adeptos das seitas. Ele escreve: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Noutras palavras, nada deste entusiasmo, deste esplendor, dessa suprema confiança e dessa satisfação própria. O apóstolo vence gloriosamente, sim, mas na qualidade de cristão. E há uma nota de seriedade e de urgência, uma percepção da enormidade do problema e da necessidade de cuidado e cautela. Isso é típico do ensino do Novo Testamento.
Entretanto, nessas seitas há sempre um elemento do que sou constrangido a descrever como infantilidade. É uma espécie de pensamento cheio de desejos infantis. Nenhum problema à vista, tudo liquidado, tudo resolvido. É tudo tão simples, dizem elas. De fato, todo ensino, ainda que ministrado por cristãos e evangélicos conservadores, que fica dizendo que é muito simples, que, por exemplo, a sua santificação é muito simples, sem nenhum problema, tem mais o sabor das seitas do que do cristianismo. O apóstolo Paulo nunca usou essa expressão. Seu método é o que você encontra nessa epístola aos Efésios, nos capítulos 4, 5 e 6. Ele funde sua doutrina com a aplicação que dela faz. Ele a elabora e acentua a seriedade da situação. Não é fácil. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Temos que lutar contra estes poderes terríveis, e toda a ideia de que tudo é muito simples é falsa, à luz do ensino do Novo Testamento. Outra grande característica das seitas é que elas oferecem a cura, a bênção imediatamente. É sempre o método do atalho, por isso conquista adeptos. Contudo, não é este o ensino da Bíblia. O Novo Testamento diz ao recém-convertido: és agora um cristão, és um convertido, graças a Deus. Mas não dá aso à ideia de que, daí por diante, a sua vida será como a das histórias que dizem, e eles viveram felizes para sempre. Diz o Novo Testamento que não devemos pensar nesses termos. Diz ele que estamos num mundo muito difícil, num mundo pecaminoso, num mundo dominado pelo diabo e suas cortes, estes principados e potestades. Diz ainda que muitas vezes teremos dificuldade até para permanecer em pé. Na verdade, precisamos de toda a armadura de Deus. Precisamos ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Está em Efésios 3,16. Precisamos fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder. Então poderemos resistir, ficar firmes, porém só então. Procedei como homens de verdade, sede fortes, diz o Novo Testamento, conforme 1 Coríntios 16:13. Ah, pois bem, diz o típico homem moderno, preguiçoso que é. Eu não quero isso. Eu pensava que o cristianismo resolveria todos os meus problemas e endireitaria tudo imediatamente. Eu pensava que não teria que fazer coisa alguma, mas agora você vem me dizer que eu tenho que lutar e pelejar, vigiar, orar, jejuar, suar. Não quero nada disso. Quero uma coisa que realmente solucione o meu problema. Nesse ponto, as seitas chegam e dizem, certíssimo, naturalmente. Esse outro ensino é absurdo, não é cristianismo coisa nenhuma. Nós podemos apresentar-lhe o cristianismo real. Creia em nosso ensino, aplique a nossa fórmula e imediatamente tudo ficará bem. As seitas não falam em crescimento na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não falam em operar a vossa salvação com temor e tremor. 2 Pedro 3,18, Filipenses 2,12. E não há processo de mortificação do corpo e da carne. É o alcance imediato da perfeição, e tudo o que se tem que fazer é permanecer lá. Todos os problemas se foram, não resta mais nenhum conflito, não há dificuldade para resolver. Tudo foi feito e foi feito imediatamente. Atalhos. Qualquer coisa que ofereça um atalho espiritual, e não interessa se chama cristianismo evangélico ou não, não é o cristianismo da Bíblia. Neste não há atalhos. O cristianismo do Novo Testamento é o desenvolvimento e execução da vigorosa doutrina de Cristo e seus apóstolos, em que o homem crê pelo poder do Espírito, o Espírito agindo nele. É vigilância, é oração, é mortificar as obras do corpo, como está em Romanos 8:13. É subjugar o corpo e reduzi-lo à servidão. É surrá-lo, como se expressa Paulo em 1 Coríntios 9:27, esmurrando até pretejá-lo, nas palavras do autor. Esse é o cristianismo nos termos do Novo Testamento, e está em inteiro contraste com as seitas que fazem tudo tão simplesmente e o fazem imediatamente. Vejamos a seguir a natureza da bênção oferecida. Este é outro excelente modo de discriminar entre as seitas e o cristianismo.
ver-se-á que invariavelmente as seitas sempre começam com você. Em certo sentido, eu já disse o bastante sobre isso. E inevitavelmente porque as seitas começam no nível prático. Sempre começa com você. O sectário o aborda e lhe diz que pode fazer isto, isso e aquilo por você. Do que você precisa? Qual é o seu problema? O que há com você? O que procura? Você anda ansioso demais, sobrecarregado e aflito? Você tem dificuldade para dormir de noite? Você acha difícil descontrair-se quanto ao seu trabalho ou profissão? Está em busca de paz? Está em busca de orientação porque não sabe o que fazer? Está confuso? Se você tão somente pudesse ter algo que sempre lhe desse infalível orientação, como seria esplêndido! Muito bem, diz a seita, venha conosco, pois podemos ajudá-lo. Deseja consolação? Está desolado e triste? Perdeu algum ente querido e sua vida está arruinada? Gostaria talvez de entrar em contato com seu ente querido que partiu? É assim que os sectários veem. Ou o seu problema é que você está sendo derrotado por alguma coisa particular que vem reincidindo na sua vida? Haverá em sua vida alguma prática ou hábito ou pecado que o está deprimindo e de que você quer se livrar? Assim os sectários o abordam no ponto da sua necessidade e veem como amigos que lhe garantem que tem o remédio de que você está precisando, justamente onde você está, direta ou imediatamente. Às vezes é saúde, cura física e seus acompanhantes. Essa é, portanto, a natureza da bênção oferecida. Começa conosco, é algo para nós, é algo de que necessitamos imediatamente. É bênção que pode solucionar os problemas que nos afligem e nos deixam perplexos e dos quais temos aguda consciência. Mas o método do Evangelho é muito diferente. A primeira coisa do Evangelho é o conhecimento de Deus. Essa é a grande mensagem da Bíblia, do princípio ao fim. Por que o Filho de Deus veio a este mundo? A resposta, segundo Pedro, é para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. Ou nós temos de Paulo, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:6. O Evangelho não começa com as minhas dores e sofrimentos, minha necessidade de orientação, minha aflição. Não começa com conhecer a Deus. Se eu estiver certo nisso, essas outras coisas serão resolvidas. Não começamos nem paramos com elas, deixando Deus de lado completamente. Começamos com Deus. O objetivo do cristianismo é levar-nos ao conhecimento de Deus, como Deus, e ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A vida eterna é esta. Qual? Que eu não me aflija mais ou que me livre daquilo que me deprime? Não. Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. O conhecimento de Deus e o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, mediante o Espírito, são o começo. O que vem a seguir? O conhecimento do grande plano e propósito de Deus para o homem e para o mundo, a compreensão da história em geral e do curso do universo e do fim do tempo. Isso é cristianismo. Todavia, essas seitas nunca mencionam essas coisas. Santidade, eis aqui outra ênfase bíblica vital. Não simplesmente que eu pare de fazer isto ou aquilo. Não, pelo contrário, que positivamente eu me torne santo. Há homens que nunca bebem, nunca jogam, nunca cometem adultério, nunca fumam, nunca vão ao cinema, mas eles não são necessariamente santos. Podem ser simplesmente pequenos fariseus, satisfeitos consigo mesmos. A santidade não é negativa, é positiva, é ser como Deus. Sede santos, pois eu sou santo, diz o Senhor. Os sectários nada sabem sobre isso, nunca o mencionam. A santidade não significa simplesmente obter vitória sobre pecados particulares. É ser como Deus, que é santo. Digamos ainda que o cristianismo dá grande proeminência àquilo que ele denomina a esperança da glória. Sei que isto é ridicularizado hoje, porém é cristianismo neotestamentário. O Novo Testamento dá muito maior importância ao mundo vindouro do que a este mundo. Nossa cidadania está no céu e nos fala da glória vindoura. As seitas nunca o fazem.
somente se propõem ajudá-lo enquanto você estiver nesta existência. Você está no centro. Você começa falando de si e sempre estará falando da sua experiência. Nem uma só palavra sobre a esperança da glória, nem uma só palavra sobre o céu e sobre aquela grandiosa regeneração que há de vir. Novos céus e nova terra em que habita a justiça, como está em 2 Pedro 3,13. Como eu já disse, nas seitas não há nada que seja vasto, grande, glorioso e imenso, nada que leve o homem sempre para diante e que o comova até as profundezas do seu ser. Ficam apenas neste estreito círculo no qual você fica girando, girando, repetindo constantemente a mesma coisa. O tipo de bênção que é dada pelas seitas é completa e inteiramente diversa da que é dada pelo Evangelho. Minha última palavra sobre este assunto é uma espécie de resumo de tudo o que venho dizendo. Contudo, quero acentuá-lo acima de tudo, porque esta é a razão pela qual abomino as seitas, e devemos detestá-las, não somente porque elas não passam nos testes de laboratório, mas também porque se vê que se opõem de fato àquilo que os testes indicam. O teste dos testes é a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Todo e qualquer movimento ou ensino que não faça do Senhor Jesus Cristo e sua morte na cruz e sua gloriosa ressurreição uma necessidade absoluta e absolutamente central, não é cristão, e sim uma manifestação das astutas ciladas do diabo. Noutras palavras, qualquer ensino ou movimento que diga que você pode ter esta ou aquela bênção, sem primeiro crer no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador da sua alma e como seu Senhor, sendo que sem Ele você não tem nada, é uma negação do cristianismo. Se a sua seita ou ensino ou o que for pode incluir judeus, maometanos, qualquer um, e lhe oferece a bênção sem que eles reconheçam e confessem que Cristo e somente Cristo é o Filho de Deus, e que Ele, somente Ele, pode salvar o pecador, porque Ele morreu pelos nossos pecados, não é cristão. Qualquer bênção que você possa obter, independentemente do Evangelho de Cristo, é uma negação do cristianismo, e você deve rejeitá-la. Deve agir assim porque o ensino bíblico é que não existe o conhecimento de Deus fora do Senhor Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1,18. Você pode aprender certas coisas sobre Deus por meio da natureza, da história e da providência, porém nunca terá verdadeiro conhecimento de Deus por aqueles meios. Na verdade, vou além. Não há acesso a Deus exceto mediante o Senhor Jesus Cristo. Quem quer que lhe diga que pode descobrir a Deus e ter acesso a Deus por outro meio que não seja o Senhor Jesus Cristo e Ele crucificado, está negando o cristianismo do Novo Testamento, por melhor que possa parecer, porque Cristo mesmo disse: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,6. Isso é absoluto e categórico. Não há acesso a Deus, não há conhecimento de Deus como Salvador e Libertador, exceto em Cristo e por meio de Cristo. Ou como o autor da Epístola aos Hebreus o declara: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10,19. Um movimento que omita essa verdade, que diga que o sangue de Cristo não é necessário, é anticristão, é oposto a Deus e o seu Cristo. Faça o bem que fizer. São as astutas ciladas do diabo, e um anjo de luz, entre aspas, fazendo o bem e iludindo as pessoas. Não se pode entrar no santuário, no lugar santíssimo, a não ser pelo sangue de Jesus, mesmo que seja sob os auspícios da igreja cristã, e se chame cristão, ou o que quer que se chame, todo e qualquer ensino que lhe diga que você pode chegar a Deus, conhecer a Deus e ser abençoado por Deus, independentemente do sangue de Cristo, é uma negação deste ensino central, e portanto é um insulto a Deus e ao seu bendito e bem-amado Filho. Ou permitam-me colocá-lo deste modo: todo ensino que lhe diga que você pode ter qualquer bênção, independentemente de Cristo, é uma negação desta mesmíssima verdade,
porque toda a bênção que nos vem de Deus vem no Senhor Jesus Cristo e por intermédio dele. Observe como Paulo escreve aos Colossenses, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, versos 2 e 3. Diz ele ainda: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, versos 8 e 9. Toda a bênção que possa vir ao homem vem unicamente no Senhor Jesus Cristo e por meio dele, e toda a bênção que seja oferecida independentemente dele, de sua morte e do seu sangue, é em última instância uma negação da fé. Por isso falo com paixão, como todos nós deveríamos fazer. É um insulto a ele, um insulto à sua absoluta suficiência. Não há necessidade de seitas, porque tudo que elas oferecem e mais é dado em Cristo. Elas não têm direito de existir, são um insulto a ele. A própria existência delas é um insulto a ele. Não há nada que ele não possa dar. Ele é o alfa e ômega, o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. Ele é tudo em todos, e nele estamos perfeitos ou completos, segundo a versão King James. O homem que me diz que Cristo não é suficiente, que ele precisa de alguma outra fórmula em acréscimo, está insultando a Cristo e o está negando. Cristo tem tudo porque ele é tudo. Diz-nos o apóstolo: sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas mediante Cristo que me fortalece. Filipenses 4, versos 12 e 13. Ou ainda, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, versos 6 e 7. Se você está mesmo considerando as seitas e vendo se elas podem ajudá-lo, você já negou a Cristo. Não há nada que ele não lhe possa dar. Ele é tudo em todos. Charles Wesley sempre dizia isto: Cristo, és tudo quanto eu quero, mais que tudo em ti eu acho. E todavia muitos estão indo atrás das seitas. Eis aqui Charles Wesley de novo. Tu oculta a fonte de repouso, divino amor e suficiente. És meu socorro, és meu refúgio. Seguro estou, se tu és meu. E do pecado e da vergonha, Jesus, em teu nome me escondo. Teu grande nome é salvação, e eleva minha alma feliz. Dá-me consolo, força e paz. Dá-me alegria e amor eterno. Com o teu nome são-me dados santidade, perdão e o céu. Jesus, meu todo o suficiente és. És meu alívio em meio à dor. És cura para o coração. Na guerra és paz, na perda és ganho. És meu sorriso ante o tirano. Na humilhação és minha glória. Na carência és meu suprimento. E na fraqueza és meu poder. Na prisão me és a liberdade. Do mal na treva és minha luz. És meu socorro e esteio sempre. És minha vida e céu, meu tudo. Se você acha que ele não é suficiente e que deve ir após as seitas em busca de ajuda ou amparo ou assistência, se você afirma que ele precisa de alguma ajuda ou assistência, você o está negando, você o está insultando. São as astutas ciladas do diabo. Esta fé que sustentou, fortaleceu e abençoou os santos no transcurso dos séculos e que tem resistido a todos os testes que se pode conceber, é suficiente. Você não tem necessidade de seguir
alguma ideia moderna que só passou a existir no século passado ou neste. Volte para a velha história, entre aspas, sempre nova e sempre verdadeira. Volte para a fonte e origem de todas as bênçãos. Volte para o Deus eterno e seu Filho, nosso glorioso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e o Espírito entrará em seu ser, e todas as suas necessidades serão supridas. Mas somente dessa maneira.